Olá, sejam muito bem-vindos a mais um quadro Aprendendo com o Executivo. Eu sou o Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios, fundador da Growth Strategy, e junto comigo, me ajudando a fazer mais um programa, Giovana Cajueiro Toffolo. Oi, Gi, tudo bem com você? Olá, Pô, tudo bem? Tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana Cajueiro Toffolo, eu sou consultora de carreira e negócios, além de coach e parceira da Growth Strategy, juntamente aqui com o Paul. E hoje a gente vai trazer alguns insights da entrevista com a Edmara Wieczorek. A Edmara, ela é sócia de um dos maiores escritórios do Brasil de advocacia, ela é a única sócia mulher aqui da região de Campinas, então foi uma entrevista bem interessante. E a gente já está chegando ao final, né, Paul? O episódio da Edmara foi o penúltimo, mas não se preocupem que a segunda temporada já está em andamento, para não dizer finalizada já. É isso aí, tá quase, né? Já estamos em fase final aí de produção da segunda temporada, que tá também muito incrível. Foi uma delícia fazer a segunda temporada para vocês. E vai vir quadro novo também, sempre com muitas novidades. Nós da Growth odiamos ficar sempre no mesmo, então a gente vai sempre estar trazendo coisa nova para vocês. É isso mesmo. E aí, como de costume, vocês já estão acostumados aqui com esse quadro, a gente separou alguns insights, a gente vai enumerar ele para vocês e vamos discutir as nossas visões aqui sobre cada um deles. E eu vou começar porque o primeiro insight, essa entrevista com a Edmara foi bem legal e especial, porque ela trouxe sobre um tema que é o tema do empoderamento feminino, é um tema que eu me identifico e gosto bastante, só que curiosamente ela trouxe uma visão muito contrária à minha. Então foi até um desafio, né, para a gente conseguir conciliar as visões, e no final eu aprendi muito com ela e ela também comigo. E nesse primeiro insight, o que ela fala é que o empoderamento feminino ele deve ser conquistado pelas realizações pessoais e profissionais. E que o gênero ele não deve ser algo que impeça você de fazer algo. Né? A pergunta que eu fiz para ela inicialmente, né, Paul, foi essa ideia de como ela era uma mulher líder que conquistou a liderança cedo, como que tinha sido essa trajetória, se tinha tido muitos percalços. E ela falou, olha, sempre me perguntam isso, esperando que eu vá dizer, sim, nossa, meu gênero dificultou muito, foi muito difícil, mas na verdade não, porque na verdade eu sempre compensei esse gênero que poderia causar algum atraso, algum problema para mim, através de muito estudo e muitas realizações, que foi o que ela quis trazer com esse insight. Eu concordo com essa ideia, eu acho que sim, a gente precisa, infelizmente, hoje nós mulheres precisamos compensar com as nossas realizações, mas eu queria saber o que você acha disso. Pô, você, enquanto homem, você trabalha com mulher, sua casa é cheia de mulheres, como que você vê essa questão do empoderamento e das realizações? Tem até o exemplo da CEO da Lacoste, né, que você também trouxe. Como que você vê isso? Você concorda, você discorda? Eu vejo de uma forma muito particular, né? Por ter só mulheres na família e por trabalhar, e nas minhas equipes sempre tiveram muito mais mulheres do que homens, né? Então eu estou imerso nesse universo. Na verdade, eu acho que eu sou homem por fora e mulher por dentro, né? E falo isso com muito orgulho, mesmo porque para mim eu não vejo a menor diferença entre homem e mulher no que tange a resultado. Elas têm tantas competências e entregam tantos resultados quanto os homens. E como pai de uma menina, né, o que eu entendo e o que eu vejo é que é um mal necessário você falar do empoderamento feminino, né? E por que um mal necessário? Porque, infelizmente, para muitas pessoas, não aconteceu com a Edmara, mas isso acontece dentro da empresa, né? A mulher que resolve ter filho, né? Que as empresas hoje está mudando muito isso, graças a Deus, mas no passado, né? Muitas empresas não contratavam uma determinada faixa de idade porque poderiam engravidar ou recém-casadas, né? Mas no final das contas, eu não sou feminista, não sou machista, eu sou humanista. Eu acredito no ser humano, independente do gênero, se é homem, se é mulher, se é trans, para mim pouco importa. O que importa é que todos sejam tratados da mesma forma e tenham todas as possibilidades de entregar resultado, uma vez que a pessoa, né, e aí eu vou trazer uma reflexão do Morgan Freeman, né, num documentário que ele fez uma vez, eu não lembro de cabeça o documentário, mas eu posso pesquisar e deixar na descrição, onde ele fala o seguinte, o maior preconceito, né, vem da própria pessoa que entende que qualquer agressão é um preconceito contra ela. E você não se deixar levar pelo que as pessoas... o impossível, ele é tangível, como diria o Thiago Matos, né, da Perecina, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então, eu acho que é um movimento importante para trazer à
tona a discussão, mas acho que deveria ser o empoderamento do ser humano como um todo, não o empoderamento feminino. Mas como já tive muitas discussões dentro das empresas que eu passei, né, infelizmente as cotas elas são necessárias para trazer à luz o tema, né, eu acredito que as mulheres precisam sim entender que elas são muito superiores aos homens. Homens podem descer o pau, haters, desçam o pau em mim, como um cara que vive no meio de mulheres e trabalhou com muitas mulheres, eu acho que elas são muito mais capazes do que a gente, nós somos muito limitados, somos monotarefa, elas são multitarefas, ou seja, se você enxergar uma mulher como um indivíduo que vai entregar tanto resultado quanto você e der liberdade para ela fazer, cara, elas vão te surpreender e você vai ter que correr atrás e não correr na frente, porque você vai estar muito defasado frente às competências que as mulheres têm. Falei demais, mas é isso que eu acho. Não, mas eu achei interessante, porque é legal ter uma visão, né, de alguém de fora. Eu tenho minha visão enquanto mulher, mas eu também gosto muito de ouvir outras visões de outras mulheres, assim como a Edmara, e de homens. E eu achei legal, eu vou conectar já com o segundo insight, porque eu achei bem interessante isso que ela disse, é algo que eu já falei muitas vezes para amigas minhas, né, para clientes, para colegas, até para familiares, em que ela disse que não existe um atalho para você se empoderar, né? Hoje, esse é um tema, eu vou até fugir um pouco aqui, talvez, da entrevista em si, mas hoje esse é um tema que as pessoas trazem muito, né? O empoderamento está muito em voga e muitas meninas sentem, inclusive, essa pressão de não ser empoderada e de quererem se empoderar. E muita gente acha que é num estalo, assim, comecei a seguir um par de blogueiras ali, comecei a ler uma literatura e vou me empoderar e vou me amar do jeito que eu sou. E, na verdade, não é assim, né? E a Edmara, apesar de nunca ter tido problemas sérios, né, vinculados a gênero, ela traz essa ideia de que não tem um atalho para o empoderamento, mas sim que você precisa potencializar a tua autoconfiança através de trabalho e de conhecimento, né, e agregando todas essas potencialidades para que você possa confiar mais em você e gostar mais de você pelas suas qualidades e seus defeitos. Então foi um insight bem legal, porque apesar dela não se considerar uma feminista, nem alguém super empoderada, eu até brinquei com ela, que era um exemplo de empoderamento pelo cargo, eu já vi ela liderar, já vi ela conversar com as pessoas da equipe dela, e é realmente impressionante. Ela é muito empoderada, e ela se empoderou através desse trabalho e através dos anos de carreira dela. Então, é um pouco essa reflexão que eu queria trazer. O empoderamento, ele é lento, e puxando o gancho do insight dela, não tem um atalho. E isso, ou não é só para as mulheres, mas o empoderamento da pessoa mesmo. A gente vê no clube de alta performance mesmo tantas pessoas que têm um currículo maravilhoso, já apresentaram resultados e cases muito bons e não sabem disso, né? Não confiam nisso e por não confiarem nisso, não refletem isso para o mercado e aí o mercado acaba não as comprando ou não as chamando para um emprego ou para uma entrevista, porque elas não colocam isso para fora, porque elas não acreditam nelas mesmas. Então, acaba sendo a mesma coisa, não só do empoderamento feminino, mas também no empoderamento enquanto pessoa, seguindo essa sua linha aí de humanista, de que é preciso, sim, se conhecer, se gostar, se confiar, mas isso leva tempo e muito autoconhecimento. Exatamente. E eu, como tenho uma filha, né, eu vejo muito essa questão do empoderamento da criação, né? Então, uma criação mais antiga, né, e esse movimento se deu por conta disso, né, mas eu faço questão de usar camiseta rosa, camiseta pink e roupas assim, para que ela saiba que não existe uma diferença entre o azul e o rosa. Para mim, empoderamento é resultado. Independente do gênero, se você entregar resultado e você se sente confiante com o resultado, sem vitimismo, com protagonismo, cara, as pessoas vão te reconhecer como uma pessoa forte, né? As pessoas vão te reconhecer como um super-homem ou uma super-mulher. Então, é o que eu acho. Foca no resultado, não foca no que as pessoas vão te falar. Teve até algumas entrevistas no passado, né, dos ladrões de sonho, vão ter muito mais pessoas que vão te empurrar e vão te desencorajar do que pessoas que vão falar assim, cara, vai e faz porque dá certo. Eu, por exemplo, sofro até hoje de pessoas me perguntando por que eu saí da minha última organização, né, e o que está acontecendo, e como é que eu estou lidando com tudo isso. E poucas pessoas chegando falando para assim, cara, independente do Covid, o que foi, cara, que coragem você tem de continuar empreendendo. E vou continuar, e eu vou fazer dar certo. Eu acho que esse é o empoderamento, entendeu? Entender que eu tenho todos os recursos necessários para fazer o que for. Eu estou na minha 7ª profissão. Eu fui de técnico de informática, web designer, para desenvolvimento humano, para networker, então, eu
acho que o empoderamento é isso, né? A pessoa entender que ela tem a capacidade de fazer o que ela ter autoconfiança e saber lidar principalmente com as derrotas, porque a gente vai cair muito mais do que levantar, né, do que ter sucesso na vida. E é aquela história que o Rocky Balboa sempre fala, né, a capacidade que você tem de absorver o golpe e continuar lutando é o que vai fazer de você uma super mulher, um super homem. Exatamente, e usando esses atributos, pô, a gente poderia até se atrever a dizer que talvez o empoderamento seja o ponto de partida para você ter sucesso em qualquer coisa que você vá fazer. Porque se nem você acredita no seu próprio potencial, né, não é nem aquela história de como que os outros vão acreditar, não é isso não, mas se nem você acredita no seu próprio potencial, como que você vai conseguir passar pelos percalços e ter motivação intrínseca para segurar a barra e seguir em frente? Então, o empoderamento, ele extrapola e transcende essa ideia e acaba sendo o ponto inicial, talvez, para o sucesso perene e harmônico em si. Com certeza, com E certeza. aí, deixa eu já puxar aqui para o terceiro insight, porque essa entrevista da Edmara, acho que foi a que mais trouxe temas assim polêmicos no quesito de opiniões distintas, né, da minha, das nossas, enfim. E ela trouxe muito aquela questão, a gente conversou até bastante sobre isso, se estendeu um pouco, sobre a questão das aparências, né, e como que as aparências importam, porque elas têm esse vínculo com o contexto. E hoje em dia as pessoas ainda não conseguem se isentar de julgamento, então a aparência ainda é um quesito que é muito levado em consideração. Eu contei um pouquinho na entrevista como foi minha experiência, né, eu provinda da sociologia, como foi difícil para mim assimilar isso e replicar isso no meu trabalho, no meu dia a dia, mas eu queria saber de você, Paul. Como que funciona isso? Você sempre teve essa preocupação com a aparência ou foi a partir do ponto em que você entrou no mundo corporativo e precisou se ajustar a isso, porque senão ninguém iria te levar a sério? Nunca me preocupei, eu sempre fui aquele cara que vestia uma calça roxa, uma blusa amarela, um sapato vermelho, e nunca me preocupei mesmo com estilo, com moda, com combinação de cores, e nunca fui uma pessoa preocupada com isso. Foi quando eu, na entrevista, até comentei que eu tomei aquele primeiro baque, né, que eu fui no Casual Day, porque era Casual Day, todo mundo estava assim, e um grande diretor, uma pessoa extraordinária, dura, mas extraordinária, que ele chegou para mim e falou o seguinte: e agora, você vai atender o cliente desse jeito, o cliente de terno e gravata? E aí eu fui entender a importância da marca, né? Quando você se forma, você é muito jovem, você muitas vezes não tem clareza disso. Hoje não, hoje eu me preocupo muito mais com a marca, como é que eu vou me vestir, né? Independente de quem eu vou ver, do que eu vou fazer. A gente está de home office, óbvio que a gente está em casa, eu estou aqui com o chroma key, numa tela que parece uma sala bonita, né, e eu poderia estar muito bem com uma camiseta, né, para poder fazer o programa, mas não, a imagem, ela é fundamental, né, e se eu quero transmitir credibilidade, eu preciso estar vestido de forma adequada. Então é uma coisa que eu aprendi a duras penas na minha carreira, e que hoje eu vejo que a imagem é um pilar importante da marca pessoal. Como você se veste, como as pessoas te veem, é o que vai fazer com que elas acreditem em você ou não, e a gente está se vendendo o tempo inteiro, né? É uma premissa para venda pessoal, né, que vem decorrente do marketing pessoal e que vem antes da marca pessoal. Então, eu aprendi a duras penas e ao longo da minha carreira eu fui muito criticado por muitas pessoas, inclusive, né, nas últimas empresas. Poxa, mas você não vai receber ninguém, pouco importa. Se vier o presidente da empresa falar comigo, eu vou de camiseta na sala dele falar com ele, né? Então, assim, nessa modernidade, isso tem sido, não tem tido tanta relevância, né? Porque a diversidade, né, de você estar num ambiente onde você se sinta bem, mas eu sou old school. Critiquem-me, fiquem à vontade, mas eu acho que a marca ela é fundamental. Você precisa se preocupar sim com a marca pessoal. Inclusive, eu estou no processo de emagrecimento e perda de peso, porque eu quero que a minha marca seja como um todo, e não somente a roupa que eu visto, mas se eu falo de desenvolvimento humano, porque eu não cuido da minha saúde? Então, tudo isso eu acho que faz parte, e para mim é o que difere pessoas que têm sucesso das que não têm. Essa é a minha humilde opinião, é a minha honesta opinião. Infelizmente a gente ainda não tem hoje aquela habilidade, a maioria das pessoas não tem a habilidade de não julgar pelas aparências, e aí eu concordo até com a Edmara nesse quesito, as aparências elas vão variar de acordo com o contexto. E como a gente vive aqui num contexto empresarial e a gente está falando dentro de um contexto corporativo, para o contexto corporativo, imagem é muito importante.
tá? E tem até aquela competência que a gente conversou sobre etiqueta corporativa, isso é muito importante, e isso é o ápice da marca pessoal que a gente tanto traz aqui para vocês. Né? Você pode destruir uma marca pessoal entrando de camiseta na sala do presidente. Nossa, Giovana, que fútil. Pode até ser que seja fútil, mas a realidade é assim, e a gente precisa se adaptar a esse contexto para poder se sobressair. Né? Então, eu também concordo, é algo que, quando eu estou, por exemplo, com os meus amigos, eu não me vejo da mesma forma quando eu vou num evento corporativo. Mas hoje eu aprendi a diferenciar para gerar credibilidade. Então, para além do fato de ser mulher e algumas pessoas não darem tanta credibilidade por isso, a gente tem que fazer um esforço maior, um input maior ainda, para poder gerar essa credibilidade e essa confiança. Então, sim, eu também concordo, as aparências importam muito. Lógico que você tem que avaliar o contexto, mas é sempre bom você ter esse cuidado, porque isso reflete como você se vê e como você se cuida. Né? Então, isso eu acho que é o principal, ponto principal. Se você não cuida da sua aparência, o que você passa para os outros é que talvez você não cuide de você. Aí talvez pode ser que eles infiram que você não cuide dos seus projetos e dos seus resultados, e aí acaba entrando nessa cadeia, nessa corrente do mal, aí possivelmente. Exatamente. Uma das coisas que eu ouvi, uma certa vez no podcast, o Alexandre Pelais, ele é um estudioso sobre o trabalho, né? E uma vez ele comentou, falou o seguinte: as pessoas acham que as empresas, você tem aquela cultura do clube de campo, né? Que as pessoas acham que elas estão num clube, que elas estão simplesmente podem se divertir, e hoje a cultura está mudando, claro, você tem uma possibilidade de estar um pouco mais despojado, mas não esqueça que você precisa entregar resultado, né, e que uma reunião, a forma como você se veste, ela influencia muito. Não adianta você falar que, não, mas as pessoas não vão te julgar. Sim, a gente julga o tempo inteiro, toda hora. Nós somos os maiores juízes que existem na face da Terra. Você julga a pessoa sem mesmo ela abrir a boca. Você olha e fala assim, não fui com a cara dela. E isso é um julgamento. Então, se a gente julga o tempo inteiro, né, é importante que você diminua esse julgamento, ajustando a sua imagem para aquilo que as pessoas, para aquilo que você quer passar para as pessoas, para o que elas enxergam. Então, assim, eu acho que nós estamos em 2020, parece antigo a gente falar desse jeito, mas eu saí do mercado corporativo recentemente e ele, assim, é um mercado muito voraz. Então, se você não se preocupa com a sua marca, né, você pode estar perdendo diversas oportunidades que você não vai saber nunca, mas eu nos bastidores sei que uma pessoa alinhada, uma pessoa congruente, né, uma pessoa que, como o Milton Beck do LinkedIn falou uma vez numa palestra, ele falou, cara, o LinkedIn contrata, o Facebook demite, porque as pessoas não se preocupam também com a sua imagem na web. Então, eu acho que isso é fundamental. Ela trouxe esse tema que é muito importante e eu acho que as pessoas, sim, devem se preocupar, procurar especialistas que os ajudem na construção da sua marca. Nós, no clube, trazemos esse tema com muito afinco, trabalhamos muito esse tema de marca pessoal, né, justamente para que as pessoas entendam que isso é fundamental para você ter resultado na carreira. É isso mesmo, pô. E marca também, viu, pessoal? A gente falando de aparência aqui, extrapolando um pouco, não é só roupa e visual não, viu? Também é como você se comunica, é o tipo de linguagem que você usa, é um português correto, é uma escrita correta, tudo isso tem muito a ver com aparência e tudo isso influencia demais na hora de você fechar um contrato, conseguir uma parceria ou mesmo ser contratado. Então, a gente fala isso no clube, quem tiver interesse já deixar o link do clube aqui embaixo, mas marca pessoal engloba um montão de coisa e dá trabalho sim cuidar dela, mas depois que você cuida e aquilo fica congruente e redondinho, as pessoas começam a te reconhecer por isso, e aí as oportunidades surgem. Pois é, Gê, por vários exemplos a gente pode dar. Imagina você entra numa academia e o seu personal ele tá de camisa e ele tá de calça social. Né? Primeiro que você não vai achar que ele é o personal ali. Né? Segundo, se ele falar, não, eu sou o personal, você vai ficar meio ressabiado de saber se realmente ele tem condições de te ajudar ou não. Né? É um exemplo muito besta, eu poderia dar inúmeros, né? Mas como a sua imagem tem que estar ajustada com aquilo que você quer que as pessoas vejam em você e alinhado principalmente com a sua essência, né? Isso é fundamental. E aí, bom, a gente já indo aqui para o quarto insight, saindo um pouco dessa parte mais
por fora, né, de empoderamento, estética, ela traz também alguns conceitos importantes. A gente já falou desses conceitos, são conceitos conhecidos aqui, mas ela traz a determinação e o foco constante como maneira de destaque. E é legal isso, porque ela comenta que quando ela começou a carreira, ela tinha um cargo que era baixo, o salário que era baixo, mas ainda assim ela trabalhava muito. E tinha esse foco muito afinado. E eu achei bem interessante isso, porque a gente tende a ver essa ideia de foco e de alta performance muito voltada para a ideia de liderança, quando na verdade não. Muito provavelmente os líderes de hoje já tinham essas características lá atrás e por isso até eles conseguiram lograr hoje esse cargo de liderança. O que você acha? Eu acho que é fundamental para o seu resultado. Você não vai ter resultado se você não tiver determinação e foco, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu lembro muito do Diego Virgílio, que indicou um livro, né? Para quem não assistiu a entrevista dele, assista, né? Até eu aprendendo com o executivo também. O livro A Única Coisa, né? Como é que você vai conseguir ter resultado, que é o que vai fazer você se destacar se você não tiver determinação e foco? Então, eles são fundamentais. Isso tem que ser desde quando você inicia a sua jornada profissional. Não é um determinado cargo, não. Muito pelo contrário. Se você quiser continuar crescendo e tendo resultado, você vai ter que usar a determinação e o foco como ferramentas para que isso aconteça, né? Então, eu acho que é fundamental. Eu não conheço ninguém de sucesso que não tenha aplicado a determinação e o foco como ferramentas fundamentais para se atingir o sucesso. Então, quando ela trouxe isso, eu falei, cara, fantástico, porque é piegas, todo mundo sabe, né? Mas colocar isso em prática no dia a dia é muito difícil. E ainda o próximo insight, que é o de número 5, também é um insight que é básico, é óbvio, mas ele se vincula muito com essa ideia de determinação e foco, né? De você não precisar ser um gênio para crescer na carreira, mas sim se dedicar, estudar, trabalhar bastante. Então, é aquilo que a gente já falou várias vezes aqui do arroz com feijão, né? É você fazer bem feito o arroz com feijão, e isso inclui, estando embutido aí a determinação e o foco, para poder, então, galgar resultados melhores e extraordinários. E algo que ela fez com muita destreza e chegou numa posição jovem, sendo mulher, e enfim. Na verdade, essa frase sou eu. Tá? Eu nunca fui o primeiro escolhido de nada, né? Eu nunca fui dotado de habilidades extraordinárias. Eu tive que construir. Minha carreira ela foi construída. Nunca chegou assim e fala assim, eu estava na hora certa, no lugar certo, e por isso que eu fui promovido. Não, por isso que eu sou estrategista e sou a favor de estratégia, estudo estratégia, todo livro de estratégia que você pode imaginar eu tenho, porque eu tive que construir as minhas posições, né? Justamente por quê? Porque eu não nasci um gênio, né? Muito pelo contrário, eu sou o cara mais ou menos favorecido em relação a isso, mas que com determinação, eu estudo muito, eu leio 2 livros por semana, a Gi sabe disso, né? Então é muito difícil você falar um livro que eu não tenha lido ou relido, né? Eu gosto muito de filme e documentário, eu estou sempre pesquisando, por quê? Porque eu não nasci um gênio, né? Então, se eu quero ter resultado, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que fazer diferente dos meus concorrentes. Enquanto a média de leitura de livros subiu bastante nos últimos tempos, era 0,8 no passado, hoje está em 1,4, né? A média do brasileiro. 1,4 livro, né? Um livro e outro que nem se terminou de ler ainda, né? Eu leio 2 por semana. Né? Por quê? Porque como eu não sou nenhum gênio, eu preciso fazer diferente, e essa é a minha estratégia, e deu certo para mim, e é o que eu falo para todas as pessoas, todos os mentorados, todas as pessoas do clube. Você não precisa ser um gênio, você tem que ser o mais dedicado e o mais esforçado. Pode ser que apareça uma pessoa totalmente fora da curva? Pode ser que apareça, né? Mas se você estiver pronto, na primeira escorregada dessa pessoa, você vai para o primeiro lugar. Então, nunca se prepare quando você precisa estar pronto. Esse é o nosso lema, é o lema do clube, né, e que é o que eu aplico na minha vida pessoal. E aí, já vou até conectar com o próximo insight, porque tem muito, muito, muito a ver com isso, que é essa ideia de curiosidade e a sede de conhecimento como impulsionadores de carreira. E eu vejo muito essa característica na sua fala, né, eu nunca fui o primeiro da turma porque eu não era um gênio, mas eu fui atrás das coisas, né, e essa competência, curiosidade, eu acho que ela nunca foi tão valorizada como agora. No momento como a gente está, em que tudo muda tão rápido, tudo é tão volátil, ser curioso e ir atrás das novidades em tempo real, porque tudo é assim rapidinho e dinâmico, é uma competência essencial e é uma competência que pode ser desenvolvida.
e pode, inclusive, te levar a estar aí nesse segundo lugar, caso haja um ponto fora da curva, ou até mesmo, quando não há um ponto fora da curva, no primeiro lugar, devido ao seu esforço e à determinação e ao foco, sempre indo atrás das coisas por si, e criando aquele repertório que a gente já trouxe aqui várias vezes para eles. Esse é um grande ponto, que eu acho que as pessoas erram. Eu acho que as pessoas são curiosas por natureza. O ser humano, ele é curioso por natureza. O problema é que ele é curioso dentro daquilo que ele gosta, né? Ele não se abre para outras possibilidades. Entendeu? Eu já sou um curioso que eu gosto de estudar de tudo, né? Tanto que no clube nós já trouxemos desde chefe de cozinha até competidores e finalistas de CrossFit para poder falar de competências, né? Que a maioria das pessoas, né? Eu tenho certeza que os membros do clube devem ter falado assim, cara, o que um chefe de cozinha tem para falar para mim? Cara, o cara trabalha com pressão a vida dele inteira. Se você tem que aprender a saber o que é pressão e a lidar com a pressão, cara, um chefe de cozinha é o melhor professor que você pode ter, né? Porque se você não cozinha, tenta cozinhar, tenta não queimar um prato, marca um almoço com alguém onde você não pode errar e que você não tem backup, né? E que se você colocar como regra, não vou usar o iFood, a responsabilidade que é de você entregar algo excelente. Então, eu sou a favor disso, de você aplicar a curiosidade 360. Você lê um livro desde de direito, né, para te dar algumas nuances, ou ler um contrato, né, ou muitas pessoas falam assim, por que eu vou ler contrato? Não sei ler contrato. Cara, lê o contrato, se você não entender, pesquisa, vai ver aquela palavra, vai ver aquele contexto, né, então eu acho que a curiosidade, ela tem que ser 360, ela não pode ser só naquilo que você gosta de fazer, porque senão não é uma curiosidade, né, você só está se aprofundando dentro daquilo que você já faz, daquilo que você já gosta. E aí acaba até tendo um efeito rebote, né, Pô? Porque você pode acabar ficando tão técnico, tão especialista unicamente naquele tema, que se tem uma modificação, você cai em desuso. Então, pode até acontecer de ter esse efeito rebote. Então, é importante, sim, você aumentar essa gama, até para ampliar a sua mentalidade como pessoa, profissional, enfim. Com certeza. E vamos, então, para o número 7. Esse também é algo que ela traz bastante, e eu particularmente me identifiquei muito, porque um dos valores mais importantes para mim, para o Pô, também sei que é o valor da família, e ela traz essa ideia, né, de que ela teve muito estímulo dos pais dela para ser quem ela é. Então ela fala assim, meu pai, eu acho que não foi na entrevista, acho que foi antes que ela comentou que o pai dela fazia ela ler dicionário, né, explicar as palavras, usar as palavras, não me lembro exatamente qual que era o contexto, mas como essa influência fez parte dela e forjou ela para ser a profissional que ela é hoje, né? E aí a gente até coloca um questionamento aqui nesse insight, né? Como que o ambiente e as companhias influenciam a gente, os nossos valores, a nossa performance e, consequentemente, os nossos resultados? Esse é um ponto importante que ela trouxe, porque é o seguinte, muitas pessoas vão falar o seguinte, mas meus pais, não tinha muito o que aprender com eles. E eu sou da seguinte opinião, você tem que aprender o que você deve fazer e, mais ainda, aprender o que você não deve fazer. Eu tive uma escola fantástica com os meus pais, eu aprendi tudo que eu não deveria fazer na minha vida para poder ter sucesso. Meus pais, apesar do meu pai ter estudado muito, ter se formado, foi uma pessoa que errou muito, né, como empreendedor, errou muito, né, e eu aprendi com ele o que eu não devo fazer para ter sucesso. Então, por mais que você não tenha pais ou referências, não vamos nem só falar pais que te ensinem o que fazer, modele essa pessoa do que você não deve fazer. Eu aprendi o que é liderança com o meu primeiro gestor. Eu aprendi com ele o que eu não queria ser para os colaboradores. Olha que interessante. E eu tive um mentor que foi o melhor líder que eu já pude ter. Né? Modelar ele era muito fácil, né? Mas você comete erros. Então, se você aprender o que você não deve fazer e você sabe o que você deve fazer, quer ser mais completo do que isso? Entendeu? Então, eu tenho esses dois vieses que eu queria trazer nesse ponto, né? Que o estímulo dos pais, o ambiente, ele forma você. Tá? Mas ele tem duas formas, né, disso acontecer. O que você deve fazer e o que você não deve fazer. Se você tiver esse mindset de poder olhar essas duas situações e internalizar isso, né, com certeza só ladeira acima.
E a gente tem a tendência, né, de imaginar que o ambiente talvez não tenha tanta influência, mas a realidade é que ele tem e muita influência, né? O ambiente, as companhias, a gente até já falou disso aqui algumas outras vezes, porque é mais nítido, mas o ambiente também, porque o ambiente desperta hábitos, desperta gatilhos, né, inconscientes. Então a gente precisa sim ter esse cuidado, e se for o caso, usar esse exemplo que você deu, Paul, fazer o oposto. Então, se esse ambiente, se essas companhias me atrasam, me atrapalham, se afasta. Tudo bem, a gente sabe, né, falando assim, parece tão simples, mas na realidade não é, porque o próprio processo de identificação dessa influência já não é tão singelo, assim como a gente está colocando. Mas é importante, sim, modelar, e se for o caso, modelar ao contrário, como você acabou de dizer. Como diria o Jim Rohn, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive, e o se afastar não significa que você vai evitar aquela pessoa e que você não vai ver ela nunca mais. Muito pelo contrário, né? Você vai se relacionar com ela, mas de uma outra forma, num outro contexto, né? E aí o que está alinhado com o seu resultado, com o que você quer, você vai se relacionar com outras pessoas. É isso que tem que ser feito. Eu já fui muito criticado por falar essa frase do Jim Rohn, recebi mensagem, falei assim, nossa, eu nunca imaginava que você fosse falar isso. Não, eu tô falando pra você excluir a pessoa da sua vida, não. Só que eu não vou conversar com ela sobre negócio, eu não vou conversar com ela sobre outros temas. A gente vai se ver num churrasco, a gente vai se divertir, a gente vai jogar uma bola, a gente vai fazer alguma coisa, mas ela não vai ser aquela pessoa que eu vou modelar, ou que eu vou querer discutir alguma coisa, ou que vai me trazer um viés, né, que eu acredito que é importante para o meu resultado. Né? Então é isso que eu acredito. É você puxar a responsabilidade para você, Paul, de escolher em qual contexto você vai conviver com essa pessoa e de que forma você vai conviver com essa pessoa, e ter esse controle, porque a partir do momento que você tem esse controle, você não se abala mais, não se influencia mais a ponto de não conseguir controlar, né? O que você falou é perfeito, é o ser influenciável pela pessoa. Né? Você vai se afastar do nível de influência que ela pode ter sobre você. Você vai continuar convivendo com ela, mas ela não vai te afetar e você não vai ficar, né, pensando, né, poxa, mas será que isso que a pessoa que ela falou? Cara, não, eu vou olhar os especialistas, aquelas pessoas que eu modelo, essa aqui eu vou conviver com ela num outro contexto, né? Exatamente. E para a gente encerrar, esse último insight também se vincula bastante com essa ideia, né, de estimular desde sempre, no caso da Edmara, da criação, e ela fala algo bem interessante, que na programação neurolinguística a gente já sabe de cor e salteado, mas é a ideia de que as competências, elas são fomentadas, né, e estimuladas desde a infância, e ela deu um exemplo, né, que quando ela tinha o filho dela, era pequeno, e aconteceu algum problema, ela, ao invés de solucionar o problema para ele, ela o ensinava como solucionar, e isso fomentou aí talvez uma competência, que até dei o exemplo do Fórum Econômico Mundial, que é muito importante, que é de solucionar conflitos, problemas. Então, essa ideia é bem interessante, porque a gente tem essa ideia de que competências são algumas pessoas, né, não a gente, mas as pessoas têm essa ideia de que competência, assim, eu nasci com essa competência, eu sou boa nisso ou eu não sou. E não, isso é aprendido, e inclusive você pode fomentar isso no teu filho, na tua filha. Tenho certeza que o Paul já faz isso com a filha dele também, coloca, né, alguns fomentos aí para que ela já vá construindo algumas competências que serão benéficas para ela, tanto profissionalmente quanto pessoalmente também. Não sei que bruxaria você faz aí com a Dodô, mas... Coitada, muitas, gente. É poucas, não é muitas. Mas muita solução de problema e dentre outras coisas. A gente já vai trabalhando, claro, eu trabalho com isso e eu vou aplicar isso na minha filha, inclusive inteligência emocional, ela passa por diversas situações de ter que avaliar, de tomar decisão mesmo, né? Tem situações que eu olho para ela e falo assim, você tem que tomar uma decisão. Papai, mas eu posso errar, e a gente vai aprender com erro, mas tome uma decisão e eu não vou te falar qual é, eu espero que você me retorne com uma resposta, justamente para que ela vá desenvolvendo, porque a gente vai ter que tomar decisões o resto da vida, né? E ninguém vai chegar para mim e falar assim, olha, toma aquela decisãozinha ali, né? E se eu for fazer tudo por ela, né, é muito complicado, tanto que ela é extremamente independente, né, ela levanta, ela já se troca, ela já escolhe a roupa, ela desce, ela já faz o café dela, ela vai fazer 7 anos, mas ela faz o café dela na sanduicheira, ela já faz tudo, porque é isso, né, no final das contas, se ela não aprender agora, onde você cria, né, você tá aberto a criar essas competências, desenvolver, no futuro vai ser muito mais difícil, e o que eu tenho visto no mundo corporativo hoje em dia é que realmente faltou a base lá na infância para algumas pessoas, né, infelizmente. E aqueles pais super protetores, né, que acabam atrapalhando muito mais do que ajudando, e por incrível que pareça, você vê um monte de
pessoas aí, líderes com 50 a mais, fazendo birra a nível criança. Aí você tem que fazer uma função paterna ali, que não é todo mundo que tem esse pique e essa disponibilidade, né? Tem gente que simplesmente vira as costas e sai, porque não precisa passar por isso. Mas se você tiver pique para enfrentar essa birra de um super corporativo. Já passei muito por isso. É muito mais comum do que o pessoal imagina, né? É muito mais comum. Pois é, infelizmente, mas é. Então vamos para a dica de livro. Você que é o cara que lê aí 2 livros por semana, eu sei que esse você já leu, então eu vou tacar a bola para você, que eu não li. Então... 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, um baita de um livro. São lições que, por muitas vezes, você vai achar, poxa, mas isso é óbvio, mas é aquele óbvio que faz você refletir, assim, será que realmente eu estou aplicando essas 12 regras na minha vida? Né? É um livro que ele é muito bom, ele traz exemplos muito práticos, né, de como você pode desenvolver isso. Eu gosto bastante desse livro, já li mais de uma vez. Esse é um dos livros que está na minha categoria, que eu leio todo ano, né, quando eu faço... Tem alguns livros que todo ano eu leio o mesmo livro, para me dar um ânimo, para me dar né, e me traz algumas reflexões. Tem o livro do Bernardinho, que eu gosto muito, que é o livro que eu leio todo ano. O Pequeno Príncipe, sim, critique-me. Para mim, esse é o meu livro, né, e eu gosto, e é o livro que eu fiz minha filha ler desde muito cedo. Eu lia para ela, quando ela lê sozinha. E esse 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, é um livro também que é muito bom, que vale a pena você revisitar e aplicar essas regras na sua vida. Eu sou de dar spoilers, a gente não gosta muito, então vou deixar para vocês lerem o livro aí, para não dar muito spoiler, não. É isso mesmo. E aí, para finalizar, a dica de carreira da Edmara é a ideia de você se colocar, né, no lugar do outro e de você ver como o outro enxerga aquela situação e aquele problema. Né? É a empatia personificada mesmo, não de você olhar o lugar do outro com a sua perspectiva, mas você olhar o lugar do outro com as ferramentas que o outro tem naquele momento. Né? A gente já trouxe isso no último Aprendendo com o Executivo também, né? Pô, tá bem interligado com o que o Zaqueu trouxe pra gente, mas é essa ideia mesmo, de eu não calçar o sapato do outro, mas com o meu pé, mas sim com o pé dele. Então é um conselho que, novamente, assim como o livro é um conselho básico, mas é um conselho que a maioria das pessoas não faz. Talvez porque não saiba, talvez porque não queira, não sei muito ao certo. Não, com certeza. É aquela história, né? Você se colocar no lugar do outro com o seu pé é muito fácil. Experimenta você colocar com o pé do outro dentro dos contextos e das variáveis que ele está vivendo. Isso muda o jogo, muda a forma como você enxerga aquela tomada de decisão, aquela atitude. Eu costumo dizer, né, para ser um pouquinho diferente do último, é que existe uma intenção positiva para tudo, mesmo para aquelas que você julga que é horrível, né, mas a pessoa teve uma intenção positiva por trás por fazer aquilo. Ela errou, mas existe a intenção positiva, e é o que você tem que buscar em todas as atitudes de todas as pessoas, tentar enxergar qual que é a intenção positiva por trás disso que ela está fazendo, né, isso está muito alinhado com os valores dela, que é diferente do seu, e evitar o julgamento, né, eu acho que essa é a grande, que a gente aprendeu muito nessa entrevista dela, né, de marca pessoal, de julgamento. Evita julgar, e você vai ver que realmente as suas relações vão melhorar muito e o seu sucesso será garantido. Com certeza, inclusive essa intenção positiva é um dos pressupostos da programação neurolinguística, né? E é um dos mais polêmicos, porque a gente utiliza alguns exemplos drásticos para explicar essa ideia de que mesmo uma pessoa quando faz algo muito ruim, ela tem para ela, no entendimento dela, uma intenção positiva. Mas isso é assunto para outro vídeo, porque senão a gente vai ficar mais 3 horas aqui. Esse aqui dá o documentário do Netflix, se for entrar nessa, mas deixa para depois. Mas, pessoal, essa então foi a nosso combinado de insights. Como sempre, a gente vai deixar aqui embaixo para vocês baixarem a nossa folha presente, folha resumo, com esses insights. Se vocês tiveram algum insight diferente, comentem aqui para a gente poder debater e fomentar também mais conversas aí sobre essa entrevista com a Edmara. Com certeza. Se beneficiou desse conteúdo, conhece pessoas que podem se beneficiar, compartilhe esse conteúdo com elas, nos ajude a crescer esse canal. Tudo que a gente tem feito é com muito carinho, com foco de viver o nosso propósito, que é de transformar carreiras, transformar pessoas em profissionais de alta performance. A gente tem feito isso, temos tido resultado, temos vários cases de sucesso, e você pode ser um
também. Então, nos ajude aí a crescer esse canal, se inscreva, ativa o sininho, recomenda para os amigos, para os coleguinhas, que vai ajudar muito a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. E a gente se vê no próximo Aprendendo Executivo, que é o último. Então, a gente espera vocês também na semana que vem, na quarta-feira, às 19h30, com o último Aprendendo Executivo dessa primeira temporada. E já aguardem ansiosamente para a segunda temporada, que vai vir com um quadro novo, que eu vou seguir a linha do Paul aqui e não vou dar spoilers. É isso aí. E eu também vou me controlar, porque senão a Gi briga comigo se eu dou spoilers. Obrigado por mais um episódio, por vocês estarem com a gente. E até o próximo.